Esse homem recebeu 4 bolachas de criaturas que surgiram de uma nave alienígena. Olá, pessoal! A história que você vai conhecer hoje parece tirada de um conto de ficção científica, mas é completamente real. Tudo começou em abril de 1961, na pequena e tranquila cidade de Eagle River, no estado de Wisconsin. Ali vivia Joe Simonton, um encanador de 60 anos, solitário por escolha, simples por natureza e querido por todos na comunidade. Em todos os natais, ele se vestia de Papai Noel para entreter as crianças do bairro, e sua reputação era de um homem honesto, trabalhador e generoso. Levava uma vida pacata em sua fazenda isolada, cercado por pastos e silêncio. Era o tipo de pessoa cuja rotina dificilmente mudaria. Mas naquela manhã do dia 18 de abril, sua vida tomaria um rumo tão incomum que ele jamais seria o mesmo. Joe acordou com um desconforto nas costas. Não era exatamente dor, mas uma sensação de peso, como se tivesse carregado algo extremamente pesado no dia anterior, o que ele sabia não ser verdade. A casa estava silenciosa, como sempre. O céu, encoberto por nuvens espessas, deixava o ambiente melancólico. Ele desceu as escadas devagar e foi até a cozinha preparar o café da manhã, repetindo uma rotina que conhecia há décadas. Foi nesse instante, enquanto acendia o fogão, que ouviu um som estranho. Um zumbido metálico, agudo, parecido com uma turbina de avião, mas diferente, mais próximo, mais denso. A princípio, pensou que fosse uma aeronave sobrevoando a região, mas ao olhar pela janela, não havia absolutamente nada no céu. O som vinha de perto, muito perto. Movido pela curiosidade, saiu da casa e seguiu até o quintal. Foi quando viu. Pairando acima de sua propriedade, flutuava um objeto que desafiava toda a lógica. Um disco metálico, perfeitamente redondo, com cerca de 9 metros de diâmetro e 3,5 metros de altura. Seu brilho era tão intenso que forçava os olhos a se estreitarem. A luz refletida em sua superfície fazia parecer que estava polido como cromo recém-saído de fábrica. Não emitia fumaça, não projetava sombra, apenas aquele zumbido vibrante e constante. A nave desceu com lentidão, como se fosse guiada por alguma tecnologia invisível, e pousou suavemente no terreno plano da fazenda, sem deixar marcas visíveis ou danificar o solo. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar, como se até o tempo tivesse parado por um instante. Então, uma escotilha se abriu em um dos lados do disco, revelando 3 figuras humanoides que imediatamente chamaram a atenção de Joe. Eles tinham aparência jovem, feições simétricas e suaves, e a pele era levemente mais escura que a dos humanos. Vestiam uniformes azul escuros justos, com colarinhos altos e um aspecto impecável. Um deles se destacava por uma faixa vermelha que atravessava o peito como uma insígnia de comando. Apesar da aparência quase humana, havia algo na presença deles que causava um desconforto instintivo. Joe tentou olhar nos olhos do que parecia ser o líder, mas não conseguiu. Uma sensação incontrolável de medo tomou conta dele, como se houvesse uma barreira invisível entre seus olhares. Era uma sensação física, densa, que o impedia de encarar diretamente aquelas entidades. Um dos seres se aproximou da escotilha com um objeto nas mãos. Era uma espécie de jarra metálica, com 2 alças laterais e um brilho opaco, que sugeria um material desconhecido. O gesto era claro, simples. Queriam água. Joe entendeu imediatamente. Sem dizer uma palavra, pegou a jarra e caminhou até o porão de sua casa, onde havia uma bomba manual que ele usava regularmente. Encheu o recipiente com água fresca, sentindo as mãos trêmulas durante todo o processo. Quando retornou, aproximou-se cautelosamente da nave. Estava tão próximo que podia sentir o calor que emanava da superfície metálica. Para devolver a jarra, teve que apoiar-se levemente na borda da escotilha, e foi nesse instante que teve uma visão que o marcaria para sempre. Dentro da nave, o ambiente era escuro, mas não no sentido de ausência de luz. Era como se o próprio material interno absorvesse a luminosidade, criando uma atmosfera opaca, quase líquida.
As paredes tinham acabamento metálico forjado com uma beleza fria e indescritível. No centro, um dos seres operava um equipamento estranho, semelhante a um forno, mas sem fogo, sem fios, sem qualquer emissão visível de energia. O que preparava parecia alimento. Mais especificamente, bolachas redondas, como as comuns em qualquer padaria. A cena era absurdamente mundana para um contexto tão surreal. Joe, tomado por uma mistura de medo e curiosidade, perguntou, quase por reflexo, se poderia receber uma daquelas bolachas. O ser o observou por um instante, não com olhos de julgamento, mas com uma neutralidade impossível de descrever. E, em seguida, pegou 4 bolachas, ainda quentes, e as entregou calmamente. Não houve troca de palavras, nem gestos simbólicos. Foi um simples ato de entrega, como quem oferece algo banal. Joe pegou as bolachas e as segurou com delicadeza, como se tivesse em mãos algo sagrado ou perigoso. Foi então que o ser com a faixa vermelha se aproximou lentamente. Com um movimento preciso, encostou a ponta dos dedos na testa de Joe, num gesto que parecia carregar mais do que contato físico. Era como se houvesse uma troca de informação ou de energia. Logo em seguida, ele conectou algo semelhante a um cabo no próprio uniforme e a escotilha começou a se fechar. Tudo ocorreu com fluidez, sem ruído, sem pressa, como se cada etapa daquele encontro tivesse sido planejada nos mínimos detalhes. O disco se ergueu silenciosamente, flutuando por alguns segundos a cerca de 6 metros do chão. Em seguida, num movimento quase instantâneo, disparou em direção ao céu numa velocidade tão absurda que o deslocamento de ar fez com que as árvores ao redor se dobrassem violentamente, como se atingidas por uma explosão invisível. Joe permaneceu imóvel no mesmo lugar, olhos fixos no céu vazio, com as 4 bolachas nas mãos. O zumbido cessou. O silêncio voltou. Mas ele não era mais o mesmo. Aquele homem simples, acostumado com a rotina pacata da vida rural, agora era testemunha de um dos encontros mais estranhos e documentados da história ufológica mundial. Minutos depois, ainda atordoado, ele entrou em casa e sentou-se à mesa da cozinha. Observou as bolachas com atenção. Eram pequenas, arredondadas, de aparência rústica e textura densa. Dominado por uma curiosidade científica, como ele mesmo explicaria mais tarde, decidiu provar uma. Colocou um pedaço na boca e mastigou com atenção. O sabor? Papelão, disse ele, sem qualquer exagero. Não era doce, nem salgado, nem azedo. Apenas seco, áspero, sem graça. Era como se fosse feita para nutrir, não para agradar o paladar. Das 4 bolachas, apenas essa ele consumiu. As outras 3 ele guardou cuidadosamente. Em vez de escondê-las ou descartá-las, tomou uma decisão incomum e corajosa. Procurou o juiz do condado, Frank Carter, um homem sério, de reputação impecável e conhecido por seu interesse em casos de ufologia. Joe relatou tudo o que havia acontecido, sem omitir detalhes, e entregou as bolachas ao juiz. Carter ouviu com atenção. O mais impressionante foi sua reação. Ele acreditou. Disse que conhecia Joe há anos e que não havia, em sua opinião, qualquer motivo para ele inventar algo tão específico, tão absurdo e, ao mesmo tempo, tão banal. Afinal, quem mentiria sobre seres de outro mundo apenas para dizer que recebeu bolachas insossas? Não havia glamour, não havia promessa de fama ou dinheiro. Havia apenas o relato honesto de um homem que não procurava atenção, mas sim compreensão. O juiz Frank Carter, ciente da singularidade do caso, tentou seguir os trâmites legais e científicos disponíveis. Seu primeiro passo foi contatar o Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos, com a intenção de encaminhar as bolachas para análise especializada. Porém, de maneira surpreendente, o pedido foi recusado sem justificativas técnicas. Aquilo gerou estranheza, especialmente porque era raro haver evidências físicas em relatos de contatos com entidades não humanas. Carter, frustrado com a negativa, decidiu então preservar as bolachas e registrou o depoimento de Joe em detalhes.
Enquanto isso, a notícia começou a vazar. Um acontecimento tão peculiar, em uma cidade tão pequena, não permaneceria oculto por muito tempo. E a partir daí, a história tomou um rumo doloroso para Joe. A imprensa, como era previsível, tratou o caso com escárnio. As manchetes exploravam o aspecto mais inusitado da história: as bolachas alienígenas, ignorando todo o restante. Joe foi pintado como um velho solitário e excêntrico, vítima de alucinações ou em busca de atenção. Programas de rádio o ridicularizaram. Jornais de grandes cidades o descreveram como um lunático. De um dia para o outro, o homem respeitado e admirado por sua comunidade se tornou alvo de piadas. Os vizinhos começaram a evitá-lo. As crianças que antes sorriam ao vê-lo vestido de Papai Noel agora cochichavam às suas costas. Aquilo o afetou profundamente. Sua saúde emocional começou a se deteriorar e a decisão de contar a verdade, que ele julgava corajosa, passou a pesar como um erro irreparável. Isolado, Joe mergulhou em silêncio. Evitava visitas, recusava entrevistas e preferia não tocar mais no assunto. Arrependia-se amargamente de ter procurado o juiz. Queria voltar ao anonimato, à rotina de antes, mas isso era impossível. O rótulo de Homem das Bolachas de ET se tornara inseparável de sua identidade. A casa onde morava passou a receber curiosos. Algumas pessoas batiam à sua porta apenas para zombar. Outras, mais sensíveis, tentavam entender, mas mesmo essas eram vistas por Joe com desconfiança. A experiência havia quebrado algo dentro dele. Não tanto pelo encontro em si, mas pelas reações humanas que vieram depois. O desprezo e a zombaria doeram mais do que qualquer medo sentido diante da nave. Ainda assim, a história não caiu no completo esquecimento. Um nome em particular se destacou: J. Allen Hynek. Físico, astrônomo e consultor da Força Aérea dos Estados Unidos, Hynek era, na época, responsável por analisar relatos de objetos voadores não identificados dentro do chamado Projeto Livro Azul. Seu papel oficial era o de desacreditar testemunhos. Mas com o passar dos anos, sua postura mudou. Hynek começou a ver padrões nos relatos. E o caso de Joe chamou sua atenção justamente pela ausência de glamour. Era tão inusitado, tão trivial, que destoava dos exageros típicos de fraudes. Hynek estudou os registros, ouviu o depoimento do juiz Carter e solicitou uma análise laboratorial das bolachas restantes. O resultado não foi o que se esperava. Os exames foram conduzidos por técnicos do Centro de Inteligência Técnica da Força Aérea. A composição química das bolachas parecia, à primeira vista, comum: gordura vegetal hidrogenada, amido, trigo e traços de fermento. Ingredientes que qualquer produto industrializado poderia conter. Porém, um detalhe chamou a atenção dos cientistas. Uma das substâncias encontradas no farelo de trigo simplesmente não existia em nenhum banco de dados agrícola ou industrial conhecido. Era um composto cuja origem não pôde ser rastreada em plantações ou processos de fabricação da terra. A descoberta foi anotada no relatório final, mas tratada com discrição. Em resumo, o documento declarava o caso como inexplicável, sem indícios de fraude, mas também sem conclusão definitiva. Hynek, em seu parecer pessoal, classificou o episódio como um encontro do segundo grau, o termo usado para casos em que há evidência física durante um contato com objeto ou entidade de origem desconhecida. Ele deixou registrado que jamais encontrou razões para duvidar da sinceridade de Joe Simonton. O encanador nunca procurou dinheiro, fama ou prestígio. Ao contrário, sua vida piorou substancialmente após relatar o ocorrido. E, segundo Hynek, isso por si só já era um indício poderoso de autenticidade. Ele escreveu que, entre todos os relatos que analisou ao longo dos anos, poucos eram tão honestos e humildes quanto aquele. Não havia exageros, não havia simbolismo, não havia alegorias religiosas ou metáforas cósmicas. Havia apenas um homem comum, surpreendido por algo incomum. Com o tempo, o caso foi sendo esquecido pelo público.
Mas entre ufólogos sérios, ele continuou sendo motivo de reflexão. A maior estranheza não vinha da presença da nave, nem dos seres humanoides, nem do voo supersônico. O que mais intrigava era a simplicidade do gesto. Seres supostamente mais avançados atravessam o espaço e pedem água, e em troca oferecem bolachas. Não armas, não mensagens, não revelações cósmicas, bolachas. Esse detalhe, aparentemente banal, é justamente o que torna o caso tão inquietante. Se fosse uma invenção, por que alguém escolheria algo tão anticlimático? Tão pouco impressionante? A trivialidade do gesto é o que dá credibilidade ao todo. E levanta uma pergunta que talvez jamais seja respondida. Joe Simonton morreu anos depois, sem jamais mudar sua versão. Repetiu até o fim da vida que o que viu era real. Que não houve alucinação, que não foi sonho e que ele não buscava convencer ninguém. Apenas queria que o que viveu fosse respeitado. A história de Joe permanece como uma das poucas com evidência física reconhecida e ainda assim rejeitada pelo establishment científico. Para muitos, continua sendo motivo de piada. Para outros, é uma das pistas mais sólidas de que, se há vida além da Terra, ela talvez seja tão prática, simples e incompreensível quanto a nossa. E talvez, em algum lugar do universo, alguém ainda esteja se lembrando daquele homem bondoso que, numa manhã silenciosa de abril, ofereceu água em troca de 4 bolachas sem gosto. Hoje, passadas tantas décadas, o caso volta a ser discutido por quem se recusa a aceitar respostas fáceis. Porque a experiência de Joe Simonton nos desafia a abandonar ideias prontas sobre o que é real, sobre o que merece atenção e sobre como reagimos diante do inexplicável. E talvez a maior lição deixada por essa história não esteja na nave, nem nos seres, nem nas bolachas, mas sim na reação humana, no desprezo, na zombaria, na dificuldade de ouvir com respeito alguém que diz ter visto algo que não conseguimos entender. Em última análise, o que aconteceu em Eagle River não é só uma história sobre extraterrestres. É uma história sobre nós mesmos. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.